Olá, pessoal, bom dia. Hoje é 22 de abril, estamos aqui no meio do feriadão, sábado, meio-dia, com os residentes. Estamos aqui, por enquanto, com a Elô, Jennifer, a Sara, a Paula e o Diego, que acaba de entrar. Enquanto o povo não chega, para eu começar a exposição, que eu vou falar sobre o Valon e a concepção psicológica do Valon e os impactos para nossa atividade, para o nosso projeto, que é um projeto interdisciplinar de educação física e pedagogia. Enquanto não chega ainda todo mundo, vamos dar uma passada geral pelas escolas. O que tem rolado com relação aos projetos? Vocês decidiram, a escola decidiu, como é que vocês estão? Professor, posso começar falando? Pode, Jennifer. Então, na escola Diogo de Farias, hoje, a gente fez uma reunião com residentes para a gente começar a montagem lá dos slides. Legal. Aí a gente decidiu entre 4 planos de aula, que foi uns planos que eu e a Sara fizemos, né? Fizemos em sala de aula. Aí a gente está começando a montar lá os slides, ficar tudo bonitinho, os objetivos, o que a gente achou, as dificuldades. Legal, então vocês já decidiram que projeto que vocês vão desenvolver? Sim, já Isso, foi decidimos. o Marcelo, né? O Ó. Marcelo escolheu e nós aplicamos. Isso Ah, aí. legal. Vocês estão desenvolvendo, então, o projeto? Sim, Legal. E como é que está indo o desenvolvimento do projeto? Tá muito legal. Eu tô É? gostando do jeito que ele tá deixando a gente meio que livre na sala, sabe? Para apresentar do nosso jeito, conversar com as crianças. Achei muito legal. Legal. Boa. Olha ali, o Rame RX 270 é o nosso querido Márcio. Fala aí, Márcio. Tô vendo que você está dentro de alguma coisa, dentro de um carro aí, não? Não. Tá no Morumbi? Você tá no Morumbi pro jogo de hoje, não? Acho que ele não está ouvindo. Rapaz, ele está no time de várzea ali no time de várzea da Vila. Ele deve ser zagueiro, né? Zagueirão que chuta adversário, chuta bola, chuta tudo. Vamos lá. Estão presentes aqui a Andresa. Cadê a Andresa? Tá aí. Olá, Andresa. Faz tempo que que eu não te vejo, hein, Andresa? Tudo bem com você? Só no dia 8? Ah, tá. Então vamos lá, vamos falar um pouco do Breves aí, tá? Paula, tá a Andresa, tá a Angélica, e por enquanto só. Oi, professor. É a Paula. Oi, Paula. Bom dia. Bom, eu tô começando aí agora de sexta-feira, né? Aí vai eu e o Murilo, como eu entro na pedagogia e o Murilo entra na educação física, a gente fez uma sexta-feira assim, né? Essa última semana, como não teve sexta, eu fui na quinta, mas o professor falou para a gente pesquisar, né, de matizes africanas, parlendas, histórias, para que a gente possa aplicar tanto a questão da pedagogia, dos jogos e brincadeiras, quanto junto com a educação física, né? E aí a gente está nesse... Ele falou que vai, né? Nós iremos
cada um, acho que cada grupo, né? No caso está eu e o Murilo, eu acho que ele vai juntar o Diego, a Andrésia e a Angélica para tá pesquisando também, para agora essa semana nós decidirmos qual que vai ser a apresentação. Ah, tá. Tá. Só precisa estar de olho aí, porque é dia 8 de maio. Sim, Né? sim, mas provavelmente a gente já começa a trabalhar com isso essa semana já. Provavelmente não, foi o que ele falou. Essa semana aí já colocar em prática. Tá, legal. Diego, como é que você está lá? Já está totalmente integrado? Boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde. Sim, lá tá dando tudo certo. O professor já passou uma temática para a gente aplicar para os alunos. Por exemplo, ele deu brincadeiras de culturas africanas, a gente fazer planos de aula relacionados a brincadeiras que venham dessa cultura. E eu já tive a experiência de passar a brincadeira para as crianças. Então, acredito que nossa apresentação será com embasamento, né, em cima disso. Ó, deixa eu só, é uma sugestão para todo mundo, tá? O Diego falou lá, é comum a gente falar, eu passei. Mas vamos usar a palavra sempre desenvolver. Porque passar dá a impressão de um passar. Passei, né? Ela não diz, a palavra passei não traduz exatamente o processo pedagógico, né? Você desenvolveu essa atividade com eles, né? Sim, professor, desenvolver essas atividades com eles, aí a gente, dentro do desenvolvimento das atividades, a gente viu os pontos positivos, os pontos negativos, o que a gente queria alcançar e o que a gente não alcançou dentro do que a gente apresentou para as crianças. Legal. A gente fez um relatóriozinho e acredito eu que na semana que vem a gente vai unir com o restante do grupo, igual a Paula falou, para fazer a questão da apresentação do dia 6. Certo, legal. Elô, do Fukuyei está só você e o Márcio que não nos ouve. Sim, professor, a gente ainda não começou a desenvolver o projeto porque ainda falta a gente mandar o plano de aula. Falta 2 pessoas, então, tipo, não teve como a gente fazer a votação ainda. Uai, mas não dá para esperar. Aí faz com quem mandou, uai. Tá bom, então. Aí eu vou conversar com o Peterson para ver, porque a gente vai começar essa semana já. Porque não dá para esperar. E se não mandarem? Enfim, né? Tem que fazer com que... Porque para poder desenvolver, para ter um certo resultado, para poder apresentar no dia 8, a gente não pode demorar muito, né? Olha o Marcião aí. Agora vamos ver se ele está ouvindo a gente. Oi, professor. Boa tarde a todos. Agora sim. Boa tarde. Você está no Morumbi? Não. Eu estou num compromisso aqui, mas cheguei em casa agora. Eu não estava no Morumbi, não. Eu estava no futebol aí com os colegas. Então. Eu achei que era no Morumba, que você já chegou cedo para pegar um bom lugar. Ah, não, professor. Deixar para uma próxima. Mas eu acho que a gente ganha hoje. De novo. Vamos ver, né? Hoje, Ô, acho professor, que sim. certo. Desculpa ter atrasado aí um pouco. Estava até no caminho. Liguei até no carro ali, mas acho que por motivo de internet não tinha som, alguma configuração aqui do aplicativo, talvez. Eu Mas estava eu perdi falando o com comecinho você. aí já, né? Eu estava falando com você e eu vi que você não estava ouvindo porque você não respondia. Ah, perfeito. E você estava cumprimentando os camaradas lá e tal. Cumprimentei os camaradas. Então, sobre o que a colega falou, eu já mandei, eu peguei o finalzinho aí da comunicação, né? Não sei qual a colega que estava comentando aí. Alô? Realmente, tá no do Pedro Fukuyei, tá faltando mesmo, parece que uma pessoa, 2 lá mandar o arquivo lá da atividade. Eu já mandei o meu, até voltei alguma coisa lá. Mas a gente pode dar andamento, né? Mesmo sem... Tem que dar. Tem que dar, porque não dá para esperar, né? Quero aqui cumprimentar a Escola João Augusto Breves, que com a chegada do Murilo, estão 5 aqui, hein? Paula, Andresa, Angélica, Diego e Murilo. Olha aí. Bom Parabéns, dia, hein? gente.
Fala, Murilo, beleza? Bom, professor. Bom dia, professor. Bom dia, Bom Angélica. dia, que eu não almocei ainda. Eu também não. Aliás, eu quase que acabei de acordar. Muito bem. Então, vamos agora, eu vou falar então da teoria psicológica do Vallon, que é da psicologia genética, porque ela é muito importante para a gente entender o nosso processo e a ligação entre linguagem, movimento e pensamento. Então, a gente tem que pensar no nosso projeto sempre como o Vallon pensa, a integralidade do ser humano, a integralidade da criança, e não como instâncias apartadas. Uma coisa é linguagem, outra coisa é movimento, outra coisa é pensamento. É a gente tentar entender, então, os princípios da filosofia, da psicologia do Vallon. Muito bem. Alguém quer falar alguma coisa antes de eu começar? A Andressa está chegando, e agora é a terceira do Fukuyei. Bem-vinda, Andressa. Boa tarde. A Andressa já almoçou. Boa tarde. Muito bem. Do Diogo é isso mesmo, Jennifer e Sara só, né? Ou a Andressa é do Diogo? Não, a Andressa não é. Tá. Tá faltando o O Caio. Diogo é a Jaqueline, o Caio e o A Ricardo. Jaque, Nem sei se eles eu estão. sempre confundo o lugar da Jaque com a Andressa. Então é isso aí, tá faltando 3 de lá, hein? Muito bem. Então vamos lá. Então vou falar agora, vou compartilhar a tela aqui e soltar aqui. E eu quero que vocês vão comentando, tá? Se vocês tiverem pergunta para fazer, liga o áudio e vão fazendo perguntas, Tá tá? bom. Para a gente ir dialogando aqui, que é isso que importa, tá? Não importa eu aqui ficar falando e tal, não. O que importa é a gente entender esse processo, o Vallon e o desenvolvimento infantil. Muito bem. Está compartilhado, né? Sim. Tá. Nós estamos falando, então, desse cara aqui, que nasceu em Paris, em 15 de junho de 1879. Que maravilha que é o conhecimento, né, cara? O cara que nasceu em 1879, cara. A gente continua... Não. Isso é. E viveu até 1962. Então, um médico, psicólogo e educador. Sua biografia apresenta o perfil de um homem que buscou integrar a atividade científica à ação social. Então, foi uma personalidade incrível. Então, os fundamentos da teoria da psicogênese. Vallon admite que os organismos, como condição primeira do pensamento, afinal, toda função psíquica pressupõe um equipamento orgânico. Porque no estudo da psicologia, no estudo do desenvolvimento, sempre há uma discussão se aquilo que o cara está fazendo, se aquilo é inato no indivíduo, ou, então, há teorias que defendem, e isso são teorias chamadas idealistas, elas estão no campo do idealismo, que a pessoa já nasceu como é. Então, pau que nasce torto, morre torto, ele nunca vai se modificar. E existe uma teoria também que seria uma espécie de um materialismo ingênuo ou um materialismo primitivo, que entende que nós, seres humanos, apenas respondemos aos desafios do meio social. O Vallon, ele se baseia no materialismo dialético. Então, o que diz o materialismo dialético? Que nós somos seres naturais e, portanto, os nossos equipamentos biológicos têm importância. Entretanto, esses equipamentos biológicos, eles sofrem a ação do meio, as influências do meio. E como se dão essas influências? Vamos imaginar aqui, a criança nasceu.
ela não sabe nada do mundo, né? Ela não sabe nada, e ela começa lá enfiando tudo na boca. Ela é o único órgão, é o primeiro órgão dela ali que ela consegue produzir informação, né? Então, ela vai tudo na boca. Ninguém senta com uma criança para explicar o mundo para ela. É ela que vai compreender conforme a sua capacidade. Então, a criança está lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Quanto mais desenvolvida a linguagem da criança é, mais ela consegue produzir representações mais significativas. O que significa isso? Aquilo que você pergunta para uma criança, o que ela acha sobre tal coisa, essa tal coisa que ela acha é uma representação que ela criou. Todos nós temos representações. Se eu pergunto para vocês o que é o projeto Residência Pedagógica, cada um de vocês tem uma representação do que é esse projeto. Se eu perguntar para alguém da CAPES, esse alguém da CAPES tem uma representação que provavelmente será diferente da de vocês. A professora Michele, que é a coordenadora institucional, tem uma representação. Eu, coordenador de Educação Física e Pedagogia do projeto interdisciplinar, tenho uma outra. Então, representação todos nós construímos, porque a gente não consegue trazer o mundo para dentro da nossa consciência, para dentro da nossa cabeça. O que a gente faz é a partir da experiência que a gente tem, a partir das relações que a gente estabelece com o mundo, das leituras que a gente faz, das conversas que a gente tem, a gente vai construindo representações que são mais sofisticadas ou menos sofisticadas. O que vai determinar se ela é mais sofisticada ou menos sofisticada é a experiência e o desenvolvimento da criança ou do adulto. Porque o desenvolvimento psicológico ele não se dá apenas na infância, ele continua pela vida adulta, né? Então, o Vallon, de cara, já coloca esses 2 pressupostos. Então, que nós dependemos da nossa condição biológica, então, da nossa hereditariedade. Então, de fato, o ser humano ele apresenta facilidade para certas coisas, dificuldade, entre outras coisas. Mas a gente nunca vai conseguir dizer o motivo pelo qual essa criança apresenta facilidade, ou essa pessoa apresenta facilidade para certas coisas ou dificuldades, porque a gente não sabe efetivamente qual é o elemento que está produzindo isso. Então, olha lá, o Vallon admite, então, que os organismos são como condição primeira. Entretanto, adverte, o objeto da ação mental é sempre externo. Vem do grupo, do ambiente, ou seja, do contexto, o que produz uma complexa determinação recíproca. O que significa determinação recíproca? Ao mesmo tempo em que o ambiente, portanto, as pessoas com quem eu convivo, os locais onde eu convivo, tudo aquilo, todas as ideias que circulam na minha vida, elas interferem no meu instrumento natural, no meu equipamento orgânico. Ao mesmo tempo, o meu equipamento orgânico, na medida em que ele também vai se maturando, porque o nosso organismo é assim, ele vai se maturando, na medida em que ele vai se maturando, ele também vai interferindo na minha percepção, no desenvolvimento da minha inteligência, do pensamento. Isto que é uma relação dialética. Uma relação dialética, portanto, ela não deixa explícito o que de fato, quem de fato está interferindo onde, porque eles se misturam, os efeitos se misturam. Então, eles não têm uma relação independente, equipamento orgânico e influência externa. Eles estão, ao mesmo tempo, se auto-influindo. E é aí que o Vygotsky faz uma diferença em relação ao Piaget. Como o Piaget era biólogo, ele tinha, portanto, um outro olhar sobre o desenvolvimento e a aprendizagem, e ele estudou seus filhos em casa. Para ele, o desenvolvimento era uma coisa e a aprendizagem era outra.
Então, a criança só consegue aprender certas coisas se ela já atingiu certos níveis de desenvolvimento. O Vygotsky já tem uma visão contrária, que é uma visão do qual o Vallon se encaixa, que o desenvolvimento e a aprendizagem também se interferem mutuamente. Então, que a aprendizagem ajuda no desenvolvimento, na maturação desse indivíduo. Então, veja, por que é importante entender isso? Quando você pega a concepção da escola, por exemplo, que uma criança só era capaz de aprender a ler e escrever com 7 anos de idade, ela estava ancorada numa teoria psicológica do desenvolvimento. Então, que a criança só está pronta para aquilo a partir de certo estágio. O que vemos atualmente refuta isso facilmente. Hoje você vê crianças aí, talvez com 4, 5 anos, que já conseguem ler. Então, porque a leitura, escrever, que aí o escrever exige uma outra habilidade, né? Exige um domínio da escrita, o domínio da condição motora, né? Dessa motricidade fina, né? Mas está se vendo, tanto é que o próprio governo baixou para 6 anos a entrada no ensino fundamental, né? Então, a gente percebe que a aprendizagem e desenvolvimento estão misturadas. Então, nós temos um equipamento orgânico, biológico, e somos afetados, porque toda a ação mental nossa nunca vem do interior. Ela é motivada pelo exterior. Então, é a vida externa que vai me levar a agir. Eu ajo em função daquilo que eu estou percebendo. Então, daí que esse desenvolvimento mental da criança, então estamos pensando lá na criança de 0 ano, de 1 ano, de 2 anos, que vai compreendendo aos poucos e compreendendo ao seu jeito, não significa que ela compreenda de fato, não significa que aquela subjetividade dela... Então, vamos lembrar, subjetividade é tudo aquilo que está dentro de mim, é tudo aquilo que eu construí. A minha subjetividade foi construída por mim de acordo com o conhecimento que eu tenho sobre tal coisa. De acordo, portanto, com as minhas percepções, com os meus sentimentos, com os meus desejos, com os meus conhecimentos. É assim que eu vou criando a minha subjetividade. A subjetividade, portanto, ela é um processo que se chama subjetivação. Eu estou subjetivando o mundo para dentro de mim. Então, eu subjetivo a minha mãe, eu subjetivo meu pai, subjetivo meus irmãos, meus avós, meus vizinhos, meu bairro, minha escola. Ou seja, toda a minha vida vem para dentro de mim a partir de um processo que se chama subjetivação. E é essa percepção do mundo, da realidade em que eu vivo, então do ambiente em que eu estou, ou seja, do contexto em que eu vivo, que vai me provocar. Algum tipo de inquietação e que me faz responder a esta provocação. É a resposta à provocação que eleva o meu desenvolvimento. Professor, Oi, Paula. é como a criança, quando ela está inserida no meio familiar, e aí, por exemplo, aí os pais têm mania de falarem muito alto, gritando, né? E aí ela vai para a escola, e na escola ela tem uma professora que não fala tão alto, que se expressa melhor sem precisar gritar. A partir disso, ela começa a ver que aquilo dentro da casa dela talvez possa não estar certo, porque as pessoas lá fora, elas não são dessa mesma forma. E aí ela passa a ampliar, né? A ampliar o meio de saber que aquilo não é normal. Isso, Paula, perfeito, perfeito. É assim que as crianças vão ampliando a subjetivação do mundo. Mas vê, ela pode fazer esse raciocínio que você falou, mas ela pode não fazer, ela pode achar que a professora está errada, porque a professora está falando baixinho. Vê, Verdade. isso, você deu um exemplo que é muito básico, muito legal.
Porque, de fato, toda família tem um tom de falar, tem um jeito, tem uma altura. Essa altura da fala, ela é estabelecida culturalmente. Mas como assim? Na prática. Então, você tem um pai e uma mãe que não é que falam gritando, mas falam alto. Os espanhóis, né, eles têm um timbre de voz mais... Família de espanhol, o pessoal parece estar brigando, né? E é a forma natural deles falarem. Mas de italiano também, né? Enfim, são várias as culturas. Então, você vai ver que na família brasileira, isso é muito comum. A família da minha mãe, por exemplo, que é uma família de nordestinos, eles só falam berrando. A reunião familiar é uma loucura. Você tem que ir com o pininho no ouvido aqui para não arrebentar o seu tímpano. Né? Minha Porque família também. é uma gritaria só, né? Então, você vai vendo que esse é um bom exemplo de perceber as diferenças. E esse pode ser um jeito, inclusive, de mostrar a diferença cultural que existe. E diferença cultural não significa dizer que um é mais culto do que o outro, mas dizer que eles têm características diferentes, né? Mas é um bom exemplo, é isso aí. E a criança, quando ela... Por isso que a escola ela tem uma importância muito grande na formação, porque é na escola que a criança vai confrontar a sua cultura familiar, a cultura da sua escola, com outras possibilidades. Então, o processo de socialização, que é esse encontro, cara, isso é fantástico, isso é maravilhoso. E cabe a nós, professores, presidir esse processo de socialização. Então, quanto melhor eu conduzo esse processo de socialização, quanto mais eu conduzo na base da educação, na base do diálogo, muito mais importante serão os efeitos que eu estou produzindo sobre essas crianças do que se eu resolver as pendengas de forma autoritária. Porque eu posso... basicamente, são essas duas formas de resolver conflitos, né? Professor, Oi, Sara. ontem eu estava lendo um artigo sobre indisciplina na escola. E aí o autor, que é Júlio Groppa, se eu não me engano, Sim, ele ele fala que muitas vezes os professores eles trazem expectativas que os alunos aprenderão em casa, com a ética, os bons costumes, e muitas vezes, quando eles não têm esse subsídio em casa, é claro que na escola eles vão extrapolar, né? E aí quebra essa expectativa do professor. E aí ele fala que tem que ser feito um contrato pedagógico, porque o professor e o aluno que estão ali no mesmo barco, então o ambiente tem que ser bom para os dois. E se ele não tiver esse apoio em casa, vai ter que ser o professor, né, que vai ter que estabelecer essa relação com ele. Tem que intervir. Exato, Sara. Muito bom. Muito bom o exemplo e essa leitura do Júlio é muito, muito importante. E esses acordos, essa construção, né, os chamados combinados, né, porque quando você está combinando, você como professor, mas é importante que o professor não imponha o combinado, né? É importante que o professor leve os alunos a perceberem a importância do combinado e de cumprirem o combinado, né? Isso é muito importante. E a gente está num momento agora terrível, né? Que tem tudo a ver essa preocupação dessas fake news absurdas aí que apavoraram as mães e pais do Brasil, né? É muito importante fazer essa discussão, essa questão do combinado, resolver. Por isso que quando você resolve dialogicamente as questões, você põe muito menos risco nas coisas, né? Esses loucos, aquele menino que esfaqueou a professora, enfim, a gente como professor precisa criar um clima amistoso, não pode ser um clima de perseguição, porque eu preciso de fato convencer. Eu preciso convencer e eu como professor tenho mais material capaz de convencer, terei mais argumentos do que as crianças, evidentemente. Então, a gente precisa construir. Porque quando eu ajo autoritariamente, cara, todos vocês já viveram situações autoritárias. O Márcio é todo dia.
Todos nós já vivemos, mas o Márcio vive todo dia isso. Por quê? Porque o Márcio trabalha numa corporação que vive em função da hierarquia, e tem que ser, porque não dá para não ser hierárquico num caso de gestão de conflitos, né? Então, uma corporação, ela não pode, se ela deixar de ser hierárquica, ela fale. Mas vê, o fato do Márcio viver numa corporação hierárquica não significa que ele é feliz em aceitar todas as ordens que vêm de cima. Muitas vezes ele tem que cumprir coisa que ele é contra, que ele acha que tinha que ser de uma outra forma. Tá certo, Márcio? Perfeito, professor. O senhor me ouve bem? Está me ouvindo bem? Sim, sim. Tá. É até assim interessante. A gente tem que ter paciência, tolerar algumas coisas, né? Porque conforme o senhor falou mesmo, a gente é obrigado a cumprir certas coisas que a gente não concorda, né? E não tem como, porque é o regulamento. Se você ainda questiona certas coisas, o seu superior lá, se é uma pessoa muito autoritária, que é o que eu não concordo, né? Eu acho que tem que haver aí um bom senso. A pessoa fala, você não está aqui para fazer o que você gosta, né? É assim que falam. Você não está aqui para fazer o que você gosta, você está aqui para fazer o seu serviço. Se você não está contente, pede para sair. É meio parecido com filme lá, né? E até no ambiente geral, assim, das leis totais que tem aqui no Brasil, ou no município, ou lei estadual, tem coisas que a gente tem que fazer a pessoa cumprir, embora a gente não concorde com algumas coisas, né? Com algumas... Tem leis aí que a gente realmente não concorda muito, mas você tem que fazer cumprir. E é um papel, assim, complicado você no dia a dia ali com o cidadão, com o público, com o munícipe, você tem que fazer isso. Você vai lá, você tem que cumprir. Isso é ser profissional, né? É a sua profissão. Você tem que cumprir mesmo você não concordando. Bem colocado aí a observação do senhor, né? Sim, agora veja só. Então, quando a gente fala de escola, aí nós estamos falando de outra coisa, porque na escola eu não preciso ter a fala autoritária. Sim. Né? Eu posso construir de uma outra forma, porque toda fala autoritária produz ressentimento, produz insurgências, produz revolta, porque toda fala autoritária ela é um desrespeito àqueles que são dirigidas essas ordens. É sempre um desrespeito. Então, quanto mais eu sou autoritário, mais eu estou gerando entre os meus subordinados. Então, eu como professor, quanto mais autoritário eu for, mais eu estou gerando entre os meus alunos desconforto, sensação de rebeldia, de querer se rebelar, de querer resistir àquelas ordens. Então, eu preciso construir coletivamente. Isto não é um trabalho fácil, porque, vamos pensar aqui no nosso caso, estamos lá pensando em crianças do Fundi 1. São crianças que, algumas, com maior nível de dificuldade de pensar mais abstratamente, de pensar de forma mais complexa. Então, a gente precisa de exemplos. O exemplo que a Paula deu é um bom exemplo. A gente precisa de exemplos simples para que uma criança possa entender. Na medida em que ela se desenvolve, eu posso tornando esses exemplos mais complexos, né? Ela precisa... Todos nós sabemos que as crianças, elas nascem, portanto, o centro do mundo é elas, e o resto é perfumaria. O que está em torno delas é tudo perfumaria. Ela vai descobrindo, mas o centro do mundo é elas. Portanto, elas são egocêntricas, por natureza. O movimento de se livrar do egocentrismo é um movimento combinado entre família e todas as agências sociais que elas circulam. Ou seja, escola, igreja, clube, família mais extensa, mais ampla. São essas outras esferas que vão contribuir para desfazer a força do egocentrismo.
Mas, evidentemente, que entre crianças de 6 anos de idade, por exemplo, que já estão no... Tem um cachorro latindo aí? É a interação aqui que é complicado. Acho que parou agora. Acho que ele parou de latir. Mas Desculpa pode aí. desligar o seu microfone e liga quando você for falar. Ah, como que é? Deixa eu ver aqui. Ativar mudo, né? Isso. Ativar mudo. Aí, foi. Beleza. Beleza. Obrigado, Márcio. Então, vê, a gente vai estar sempre lidando com essa questão da construção da subjetividade. Então, quando a gente está dando aula, a gente está construindo subjetividade. As atividades que a gente está promovendo uma experiência que, se eu conseguir, ao final das minhas aulas, eu conseguir conversar com os alunos sobre essa experiência, se eu consigo fazer com que eles reflitam sobre a experiência, eu estou aumentando a qualidade, a complexidade dessa experiência para o desenvolvimento da criança. Então, uma coisa é eu fazer uma atividade lá. Então, brincamos de um negócio aqui e tal. Mas eu quero que eles percebam o que essa brincadeira está trazendo. Eu quero levantar deles, eu quero problematizar essa brincadeira com eles. Eu já levo essa experiência a um novo patamar. Dá para entender isso? Uma coisa é eu propor uma brincadeira, uma determinada temática, uma leitura de uma história. E outra coisa é quando eu problematizo essa história, quando eu problematizo essa brincadeira, quando eu problematizo as coisas que aconteceram nessa experiência. Então, isso é muito importante. Então, do ponto de vista da educação, nós estamos nesse campo aqui, né? O objeto da ação mental é sempre externo, vem do grupo, do ambiente, ou seja, do contexto. Então, é ampliando a qualidade desta intervenção, deste objeto da ação mental, que eu vou aumentar a capacidade desta criança se desenvolver, de aprender e se desenvolver. Então, o Vallon, ele então busca lá no materialismo dialético, porque ele entende que é uma teoria fecunda para o estudo de uma realidade híbrida, como é a da psicologia. Por que ele chama de híbrida? Porque ela tem, ao mesmo tempo, um componente natural, que é o nosso aparelho aqui, né, o nosso organismo, e a relação que ele estabelece com a sociedade. E ela é dialética porque ela é, de fato, um jogo, assim como o nosso organismo afeta a nossa percepção do mundo, a percepção do mundo também afeta o nosso desenvolvimento. Então, há uma determinação recíproca. Ambos, tanto o meu aparelho, afetam o meu modo de ver as coisas, de pensar sobre as coisas, como as coisas que acontecem afetam o meu próprio organismo. Então, a psicologia genética, que é o estudo do Vallon, estuda as origens, a gênese dos processos psíquicos. A análise genética é o único procedimento que não dissolve em elementos estanques e abstratos a totalidade da vida psíquica. Olha o que é isso aqui. Nessa análise genética, então, nós vamos entender que essa origem dos processos psíquicos, ela está ligada tanto ao meio ambiente como ao meu organismo interno, certo? Para eu, portanto, entender uma pessoa, entender um processo, eu preciso fazer esse movimento genealógico de entender como que isso pode ter surgido. E aqui ele está dizendo que quando eu elimino a análise genética, eu pego elementos estanques e abstratos da totalidade da vida psíquica, eu estou correndo o risco de fazer análises equivocadas. Porque eu estou olhando apenas um fenômeno. O fenômeno, ele é resultado de um processo. Então, o menino que foi para a escola
por exemplo, agora, recentemente, com esses episódios, no meu grupo de pesquisa lá, um dos componentes do grupo de pesquisa falou que o menino foi para a escola com faca e disse, eu estou com a faca porque se ele vier para cima de mim, eu acerto ele. Então, vê, isso são os efeitos sociais sobre o desenvolvimento e aprendizagem. Então, o menino está vendo o caos, e claro que na casa de cada um é um problema, né? Por exemplo, na minha casa, para mim, isso é só fake news. A minha mulher também está tranquila, mas um filho meu ficou muito preocupado. Então, no dia 20, ficou mandando zap para minha esposa, que trabalha em escola, né? Ô, mãe, tá tudo bem por aí? Sim, tudo legal. Não, mas vê direito, hein? Vê direito e tal. Ele ficou impressionado com o que ele viu sobre o movimento. Então, o meio nos influencia na nossa percepção, nos nossos medos. Então, se o medo influi na nossa autoestima, influi no nosso desenvolvimento? Sim, influi mesmo. Vê, se o medo nos impede de fazer algo, significa que o medo, de fato, é um elemento constitutivo da nossa personalidade. Uma pessoa que tem muito medo, por exemplo, tem medo de se expor. Nessa aula aqui que a gente está dando, por exemplo, de ligar o microfone e falar. Cada um de vocês tem uma dose de medo de se expor aqui, por exemplo, de falar numa reunião. Uns têm mais medo, outros têm menos. Uns, para falar, precisam ter um esforço muito grande para superar o medo de falar. Então, veja como o medo é um elemento importante na constituição do ser. Então, vocês vão pegar crianças na escola com 7, 8 anos, 9 anos, que têm medo. Algumas que têm muito medo. E o que eu preciso fazer para acabar com o medo dela? Se o medo é um elemento fundamental, como bloqueio de aprendizagem, ele também pode servir como estímulo para a aprendizagem, para eu sair desse medo, para eu descobrir os motivos pelo qual eu tenho medo disso e superar esse processo. Então, vê, eu posso falar do medo aqui, ó, esses elementos estanques e abstratos. O que é um negócio abstrato, estanque? Estanque é eu tenho lá a vida social. Ele é estanque quando eu recorto a vida e pego um negocinho lá. Ele se torna abstrato. Por que ele é abstrato? Porque eu cortei todos os laços de concretude. Em outras palavras, essa criança tem medo por uma série de razões. Agora, quando a professora pega ela e fala assim, esse moleque é um cagão, é um medroso, o que ela fez? Ela recortou todas as linhas dessa rede que formam o processo que constitui o medo. E ela olha para o medo como uma coisa, como um objeto qualquer. O que ela fez foi coisificar o medo. Ela transformou o medo numa coisa. E o medo é um processo social que está fortemente ligado com o processo de subjetivação. Então, se eu não tenho um olhar para este campo da psicologia genética, de entender as origens, a gênese dos processos psíquicos, eu corro o risco de ter um olhar coisificador. Você torna aquele processo que é complexo, que é humano, numa coisa. E, evidentemente, que toda a ação pedagógica que eu tiver posterior a esta compreensão, evidentemente que a chance de sucesso é pequena. Se eu olho para uma criança com medo e eu coisifico esse medo da criança e colo, ainda por cima, colo nessa criança, colo o significativo lá de medrosa, enfim,
de frágil. Eu estou ainda por cima piorando, tornando ainda mais complexa a sensação de medo dessa criança. E normalmente os professores, as professoras fazem isso sem perceber. Elas fazem isso com naturalidade porque elas desconhecem. Elas não têm formação psicológica nenhuma. Elas não têm entendimento nenhum. O que passou na universidade para discutir sobre formação do indivíduo para elas, pode ser que não tenha passado também, pode ser que o curso não tenha enfocado o desenvolvimento infantil como deveria, como seria importante, né? Então, essa análise genética, olhando sempre que não existe nada que está posto como se fosse uma coisa. Então, a expressão de coisificação, que é a transformação de um processo humano em coisa, é um conceito que vocês não podem esquecer. Na prática, na vida prática de vocês, eu não estou falando, eu estou transcendendo a função de professor, que para professor isso é obrigatório. Eu estou falando para vocês como pessoas, como indivíduos que têm relações familiares, afetivas. Não existe nenhum processo social que é coisa. Nada. Tudo é um processo. E é muito importante essa compreensão de que é possível se buscar, se tentar entender a origem desse processo. Agora, veja que agora voltando para a especificidade que é ser professora, ser professor. Eu estou diante de crianças com quem eu fico todo dia, por exemplo, no caso da professora generalista, ou do professor de educação física, que está lá 2 vezes por semana. Mas, mesmo 2 vezes por semana, é possível você notar processos. Agora, evidentemente que para a professora generalista isso é mais fácil ainda. Mais fácil porque ela tem um acesso contínuo e muito mais demorado, né? Não que seja fácil, hein, gente? Não é que é fácil isso, não, tá? Mas é que ela tem mais condições de perceber tudo isso, né? Tá claro aqui por enquanto? Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Tudo bem, professor, está claro. Tá claro. Além do medo, queria só também dizer uma questão aí. Tudo bem que o senhor estava tocando no assunto do medo, né? Mas em relação à agressividade, né? De alguns alunos. Eu mesmo, não sei se eu já falei para o senhor, eu já passei por isso daí. A minha filhinha tem 4 anos e meio. Ela chegou da escolinha, tá chegando da escolinha sempre ali reclamando que estava apanhando de um determinado coleguinha, né? Um aluno, né? Ela, o Caleb me bateu. O nome do menino é Caleb. O Caleb me bateu. Caleb? Tá. Caleb? Caleb. Caleb. O Caleb me bateu. Aí, isso não é legal e tudo e tal. Aí minha esposa que leva ela, né? Aí eu falei para ela, fala com a professora, tal, que o menino bateu nela. Tá. Aí um outro dia, novamente, o Caleb me bateu. E aí foi indo, alguns dias, né? Chegou um ponto que assim, para resumir, eu falei para minha esposa, isso daí já não tá legal, ela não vai lá para apanhar, né? Isso é fato, ninguém vai para a escola para apanhar e nem para bater, né? Aí eu falei para minha esposa, hein? Aí você fala lá de uma vez por todas que se não resolver, assim, a gente vai ter que resolver de uma outra forma, vai ter que, não é só, a gente vai ter que ver aí os órgãos que regulamentam, ouvidoria e tudo mais, diretoria mesmo, a princípio, ver com a direção, já que a professora talvez, não sei se está tomando atitude ou não, né? Mas aí até eu vou ter que ir lá, porque aí minha esposa já é mais calma, né? A gente vai lá de uma forma um pouco mais enérgica, para ver se resolve. mas assim, mais nada de... Quando eu falo enérgica, a fim de apenas de você ver uma providência, né? Tem que ter providência. Aí chegou um ponto que a minha esposa chegou lá, se impôs mais, e aí foi relatado para ela, olha, a gente não queria passar para a senhora, mãe, porque esse menino aí, o Caleb, ele está tendo alguns problemas realmente em casa, está tendo violência doméstica em casa,
o pai bate na mãe, entendeu? E o menino também apanha direto, ele mesmo fala. Os pais estão em processo de separação, e aí o menino, por sua vez, tem essas atitudes, né? Aí a minha esposa falou, ah, tá, entendi. Mas a gente vai procurar resolver. Aí chamou o menino, teve até psicólogo lá, foi assim, foi encaminhado o menino, tal, entendeu? E aí acabou melhorando bastante, melhorou bastante. Mas o que eu quero estar dizendo isso? Acho que cai no que o senhor está falando da relação do professor ali, de ele identificar, né, o aluno como ele está no decorrer, né? Ele vivencia ali o aluno, mesmo que seja 2 dias, igual o senhor falou da educação física, mas ele já pode perceber, né, algumas coisas na criança. A criança em casa vem de lá, como o senhor falou no começo, de 1 ano de idade, 2 anos de idade, 3 anos de idade, mas se ele presencia isso daí, violência doméstica, Sim, é lógico, naturaliza. conforme o senhor mesmo falou, o ambiente, ele vai interagir com o ambiente. O ambiente tá interagindo com ele também vai interagir, é recíproco, como o senhor falou, uma via de mão dupla, né? É uma via de mão dupla. E aí ele vai ter as reações dele, né? E aí onde o professor, eu vejo assim, ele tem que ter tato, sensibilidade, uma didática gigantesca para trabalhar com É, isso, né? e uma coisa importante, Márcio, muito bom o seu relato aí, e uma coisa importante é a seguinte, às vezes a professora fala assim, puxa, eu tenho que me preocupar tanto com o currículo aqui, com o que eu tenho que ensinar, eu não posso ficar olhando as crianças. Cara, olhar as crianças, você está olhando o tempo inteiro para as crianças. O problema é a atenção, você tem que ter o foco nas crianças, porque, vê, isso tem a ver com uma visão de currículo. Então, aquele, por exemplo, tem professora que... Eu tive um caso na escola que eu dava aula, um priminho meu estudava lá e ele já era alfabetizado, ele era uma criança que já lia, assim, com 6 anos de idade e tal. E ele gostava de conversar com a professora. A professora era a pessoa mais interessante que tinha na sala de aula para ele. Então, ele terminava a lição ali que a professora dava, ele já ia lá na mesa dela falar com ela. E aquilo a incomodava profundamente. A minha prima, mãe desse priminho, foi chamada diversas vezes na escola para se queixar que o menino queria ficar conversando com a professora. A professora não conseguiu nem entender isso aí, né? Ela tinha um olhar, e esse é um problema, quando o professor tem um olhar apenas para aquilo que ele acha que deve ser ensinado. Está aqui na lição, está na apostila, ou está no livro texto, enfim, está no currículo, e independe da relação que eu estabeleço com as crianças, da relação que as crianças estabelecem entre si. Eu trabalhei com criança, trabalhei no SESC com criança, trabalhei na escola com criança. Cara, eu não consigo. Uma coisa que eu sempre tive um olhar é sobre as questões disciplinares, sobre as relações, sobre criança batendo em criança, maltratando criança. Então, isso é possível, sim, de ser visto. E a gente precisa, talvez, as pessoas que não estejam preparadas para isso, precisam treinar melhor isso. Olhar, você está ministrando um negócio, mas você tem que olhar o que está acontecendo. E o que está acontecendo ao redor. Porque quando você põe o olho, é que nem aquela brincadeira da dança das cadeiras, que todo mundo põe as cadeiras lá, todo mundo corre em volta, parou a música, todo mundo senta. Que todo mundo acha muito legal aquela brincadeira. E eu sempre digo assim, ó, com 20 segundos tem um cara que já saiu da brincadeira. A brincadeira dura 15 minutos, mas com 20 segundos tem um cara que saiu. Com 40 segundos tem o outro, saiu mais um. A gente nunca olha para o que saiu, a gente continua olhando para dentro. Chega uma hora que das 30 crianças que estavam brincando, tem 5 lá. A gente só está olhando para essas 5. O que essas 25 estão fazendo? O que está acontecendo no entorno? Então, a gente tem o olhar meio como se tivesse um centro dos acontecimentos e os meus olhos estão parados ali. Mas veja, aquelas crianças que têm maldade, que têm uma certa querência de querer fazer mal para o outro, de cutucar, de provocar o outro e tal,
ele não vai fazer isso no centro das atenções. Ele vai fazer isso na periferia da aula. Ele vai fazer num lugar onde ninguém vê, onde não tem ninguém olhando, preferencialmente sem testemunha, sem que tenha uma coleguinha por perto para ser testemunha de quem sofreu a agressão. Então, a gente precisa ter esse olhar para a periferia da aula. Não pode ser omisso, né, professor? Isso, mas veja, a omissão, o que eu estou dizendo é que muitas vezes essa omissão, ela não é uma omissão assim, eu estou vendo, mas não vou falar nada. Ela é uma omissão que eu não estou nem vendo. Ah, mas eu não vi nada disso. Isso é Tem muito que prestar comum. mais atenção, né? Isso é muito comum, isso que você narrou, Márcio, é muito comum de você chegar na escola e a professora falar assim, eu nunca vi nada. Tem uma criança reclamando que um está batendo nela, fazendo mal para ela, e quando chega na a professora fala aqui, não. E quando a professora faz isso, o que ela devolve para a família? Ela está devolvendo que, ó, sua filha está ficando louca, porque ela está inventando. Vê, para a criança, imaginação e realidade, quanto mais nova é essa criança, mais difícil é ela perceber a distinção entre imaginação e realidade. Então, de fato, pode acontecer elementos em que a criança imaginou. Dentro de certo acontecimento, ela imaginou uma outra coisa. Isso pode. E até inventa, né? Algumas coisas. Isso Então, né, acontece. nessa imaginação, ela pode estar olhando... quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho acompanhado essa bodega dessa novela das 9 aí, que eu comecei a assistir no Globoplay, agora eu fico querendo ver que fim que essa autora vai dar para essa novela horrível, e eu fico querendo ver o certo desfecho das coisas. Tem uma menina que ela foi seduzida na internet por uma pessoa famosa, uma atriz, eu não sei o que é aquela figura, e que ensinava ela truques para participar de um concurso para trabalhar como atriz. E, por trás dessa imagem de uma mulher, era um homem inescrupuloso que forçou ela a tirar foto dela, tira a roupa, não, tira uma foto, tira assim, tira assado, para eu levar para lá, para você entrar na coisa, tal, no cast da novela, enfim, coisas assim. E a menina, chegou uma hora que o cara se apresentou. Ele falou, ó, o negócio é o seguinte, é isso aqui. Então, era uma farsa, era um aplicativo que botava... Ele escolhia a cara da pessoa, de uma atriz, e ficava essa cara da atriz com a voz da atriz, mas era ele falando o tempo todo. E agora, ele coloca para a menina o seguinte, ou você faz vídeos para mim, ou todas essas fotos e vídeos que você já me fez, eu vou mandar para todos os seus amiguinhos da escola. E a menina está arrasada, claro. E aí ela está na escola, olha o que eu estou falando da imaginação. Ela está na escola e ela está mal. Ela está indo porque a família está obrigando, porque ela quer desaparecer, ela quer morrer. Ela está na escola e aí ela olha para os moleques estão olhando para ela. Ela está imaginando já que os meninos já estão com os vídeos e as fotos dela, e ela levanta da sala de aula e sai voando, correndo para casa. Então, a imaginação é isso, porque, vê, o que é o fato? O fato ocorre algo, só que eu estou interpretando o fato. Então, uma criança de 7 anos, de 8, de 6, de 5, ela vai narrar o fato em casa, que nem tua filha. Ela narrou o fato a partir da percepção dela. Essa percepção pode ter outros componentes que não sejam necessariamente verdadeiros. Vou citar um outro caso famosíssimo na década de 90, que acabou com uma escola. A escola base, no bairro da Aclimação, ali perto do centro de São Paulo, que um casal de velhinhos mantinham a escola,
e uma mãe suspeitou que o seu filhinho estava sofrendo abuso sexual para gravação desses abusos para vender para quem se interessa por abuso de crianças. E a mãe chegou a isso instigando o menino. E era uma criança, eu não me lembro agora a idade, tá? Mas era tipo 4 anos, 5 anos, talvez. Então, você imagina a pressão de uma mãe querendo que o filho responda certas coisas, porque ele falou alguma coisa e aquela fala dele... Sabe aquilo que a gente fala, quem convive com criança sabe? Que a criança fala um negócio, você fala assim, meu Deus, onde ele aprendeu isso? Em casa que não foi. Que a gente fica surpreso com uma coisa bacana, né? Que a criança fala e a gente fala assim, nossa senhora, olha que absurdo que ela falou, que é a capacidade, que inteligência, né? Então, a criança falou alguma coisa e a mãe já meteu na cabeça que era a escola fazendo algo contra o menino. E isso antes de Zap, hein? Não tinha Zap. Se No fosse caso da escola base, né, professor? Isso, Sara, você lembra dessa... Nossa, é terrível. Eu assisti o documentário esses dias. Ah, é? Tem um Mãe documentário? viajou total e as perguntas eram direcionadas. Ah, eles faziam tal coisa com você? A criança vai responder sim ou não, né? Sim, Ela não sim. deu abertura para o menino falar realmente, relatar. Ela já indicava as coisas. Sara, onde que está esse documentário? Tem no Globoplay. Ah, É legal. um documentário, ele foca mais na questão do jornalismo, né? Porque o jornalista, na época, ele fez muito alarde com essa história. E Sim, acabou que os donos da escola foram desmoralizados totalmente, né? sim, Pelo sim. Ele público. acabou E com a aí, vida Ele acabou com a vida isso mesmo, acabou com a vida deles. E aí o documentário é mais sobre como o jornalismo pode afetar, né? Isso, se Sim, não vê a veracidade das coisas e tal. isso. Legal, Sara. E vê, o jornalismo pode afetar, a professora pode afetar, a mãe pode afetar. Então, é um monte de coisas que acontecem. Olha, quem tiver acesso ao Globoplay aí, seria legal assistir, mas com esse olhar que eu estou falando, entendendo de como uma criança, sob coação da mãe, pode falar qualquer coisa. Pode falar qualquer coisa. Então, a gente também tem que ter essa capacidade de perceber. A gente precisa fazer uma coisa que, na metodologia científica, é importante, que se chama triangulação de fontes. A criança falou um negócio, eu tenho que ter alguma maneira, eu não posso confiar numa pessoa, numa testemunha, porque a testemunha é isso que eu falei. Ela também tem uma visão parcial do fenômeno, ela tem a sua forma de enxergar aquele fenômeno. Então, eu preciso sempre de outras fontes para confirmar ou refutar certas falas. Então, a criança... E, claro, este caso ele se tornou emblemático justamente por conta da televisão. Porque se fosse ali, num caso específico, a mulher fosse na escola, chamava todas as mães para falar, a escola ia esclarecer e tal, enfim, talvez a vida continuasse normal. Só que a coisa como chegou na televisão, aquilo tomou proporções absurdas. Absurdas, né? Pesadelo, né? Para os donos da escola, nossa. Pois é. Mereciam, de tempos em tempos, uma nova reportagem sobre aquilo para ver as consequências daquilo. Fala É isso verdade. no documentário, faz? Então, professor, o jornalista fala, né? O documentário é mais sobre a visão dele. Ele fala que se arrepende amargamente, mas que nunca teve assim retratações contínuas, sabe? Foi uma vez e nada mais. Seria muito interessante buscar onde foram parar os donos, né? O que aconteceu com os donos, o que aconteceu com os professores. Lá no documentário falam os filhos deles, porque eles não dão entrevista, não.
Ah, é? Falou dos filhos? Uhum, são os filhos que falam, como abalou, né? Porque eles eram crianças também na época. Sim, Então, eles dão a visão deles, de como os pais sofreram. é interessante, vale a pena a gente assistir. Então, você vê, essa análise genética, então, é justamente não transformar, não pegar aquilo isoladamente. É entender onde tudo isso acontece. Vê, agora eu estou só especulando. É possível que essa mãe tenha sofrido abuso, alguma forma de abuso sexual na infância ou na adolescência? É possível. Então, vê, e é possível porque a redução do abuso contra as meninas, do abuso sexual contra as meninas, tem diminuído agora em função das redes sociais, em função de uma radicalização de uma educação democrática, que faz com que essas meninas começam a receber um tipo de educação da mãe explicando, olha, ninguém pode pôr a mão aqui em você, ninguém pode, se alguém colocar a mão aí, você vem me avisar. Apesar de tudo isso, ainda acontece, né? Muitas mulheres hoje denunciam que falam assim, só hoje eu descobri que eu fui abusada. Ela não sabia que aquilo que faziam com ela quando ela era criança, que o pai, o tio, o padrasto, o irmão, o amigo do irmão, que era mais velho, enfim, o vizinho, o padrinho, o pastor, o padre, enfim. Então, mais antigamente, quando as mulheres eram totalmente silenciadas, porque hoje as mulheres não estão mais silenciadas. As mulheres hoje criaram coragem, não todas, evidentemente, porque cada situação é uma situação, né? Mas as mulheres, a categoria social mulher, de um modo geral, hoje, ela não se silencia, ela bota para fora. Claro que, no plano particular, há mulheres que ainda não têm condições de enfrentar o resultado de uma denúncia, né? Então, antigamente, o volume de mulheres que sofriam com assédios e abusos de familiares era muito maior. Então, é possível que essa mãe, que isso tenha sido um fator que tenha influenciado na sacada da mãe? Pode ser. Pode ser que essa criança tenha dito coisas que remeteu a sua mãe ao seu passado imediatamente, como se fosse um gatilho. Ela ficou em alerta, né? Sim, pô, aquele negócio lá, pô, peraí, da onde você tirou isso aí? De onde você tirou isso aí? E o menino acuado, ele foi dando as respostas mais fáceis. Provavelmente, todo aqui, estamos especulando, né? Estamos especulando. Porque se tudo aquilo não era verdade, então o que o menino respondeu, ele respondeu ou para se safar, ou porque ele não estava nem entendendo aquele monte de perguntas e foi na coisa mais óbvia, ou aquilo que ele respondia fazia sentido. Pode ser que o que despertou a preocupação da mãe tenha sido alguma coisa que algum coleguinha ou alguma coleguinha da classe falaram. Pode ser que alguma criança, coleguinha dele, estivesse sofrendo algum tipo de abuso em casa. Ó, é só mais uma hipótese. Uma criança que estivesse sofrendo abuso em casa tenha usado uma certa frase que para aquela criança fazia sentido, mas a criança também não identificava aquilo como abuso, porque isso é um outro problema. O que é abuso? O que não é abuso? Depende de como a pessoa faz, a criança não vai perceber aquilo como um abuso. O adulto está dando presentes, o adulto está fazendo aquilo, fazendo isso, fazendo um carinho e tal, ela não vai perceber como um abuso. Sim. Né? Ela Professor, só... Oi. a criança, ela meio que naturaliza algumas coisas, né? Lá onde eu faço estágio de manhã, tem um menino que agora ele está no 7º ano.
E assim, desde o ano passado, a gente vem observando ele, porque ele tem algumas condutas, assim, de passar a mão nas meninas, até a gente mesmo, porque a gente às vezes faz acompanhamento com ele, né? E uma questão muito tem uma questão muito grave de vulnerabilidade, né? Mora na comunidade, tem uma dificuldade muito grande, assim, de alimentação, de tudo. E ele morava em outro local e mudou, né? E aí não fala muito do pai. Então, assim, os professores, a gente até como estagiário, a gente sempre está meio que observando ele. Agora deu uma parada, mas assim, chegou a professora a flagrar ele, assim, se tocando debaixo da mesa. Então, assim, umas coisas bem graves mesmo. Só que, assim, será que às vezes pode ser decorrido alguma coisa da puberdade, né? Daquela coisa de criança para adolescente, ou se realmente é algo externo? Então, a gente observa muito esse aluno, né? E assim, acontece muito, porque, que nem o senhor está falando, essa questão de naturalizar algo que ele não conhece, que ele não sabe que é errado, porque se não, né, assim, e aconteceu até um caso bem engraçado, né, que eu tava na hora do meu café e foi bem na hora da saída deles. E a mãe dele veio buscar ele. E aí eu tava lá com um geladinho, o negócio, e aí ele passou e me deu um abraço. Aí eu peguei e dei um geladinho para ele. E a mãe dele falou assim: "Não pede nada para os outros". E aí eu estava com a minha bolsa meio aberta e eu fumo. Ela viu o cigarro, ela falou: "Me dá um cigarro". Aí eu fiquei olhando aquela situação. Então, assim, é muito engraçado, porque é aquela, né? Faz o que eu falo, não faz o que eu faço. E você vê que ele é um menino muito bom, mas ele é totalmente perdido. E não tem como a gente não tem bola de cristal para saber o que realmente ali acontece, né? Sim, sim. Mas você levantou um aspecto muito importante e que tem tudo a ver com a teoria da psicogênese. Quando você diz, será que esse menino que estava ali, ele estava se masturbando na carteira, é isso? Isso. Será que isso tem a ver com um fenômeno orgânico? Claro que isso tem a ver. Vê, não é que é porque ele está maturando, que ele está virando um jovem, está na puberdade. Porque é óbvio que a nossa formação, como eu falei aqui no início, ela é uma mistura entre o nosso equipamento orgânico e a cultura. A cultura, ela tende a dominar as formas de expressão orgânica. Então, por exemplo, o desejo, a sexualidade que começa a acentuar nesse sujeito é o desejo, está ligado ao desejo, certo? Ele está ali olhando, talvez ele esteja vendo a professora, talvez ele esteja vendo uma coleguinha ali, e ele sentiu o desejo. O que a cultura faz? A cultura reprime, né? Neste caso, a cultura reprime. Não, aqui não, isso aí não é, aqui não é o lugar, parará, 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 parará. A cultura não vai dizer que você não pode fazer isso, ela vai dizer que você não pode fazer isso em certos lugares. Por exemplo, aqui na escola você não pode fazer isso, né? Então, pode ter a ver, pode ser um elemento causador? Pode. A gente vive com essas relações. A nossa relação orgânica e social, elas se encontram na vida prática. Então, pode ter sido não, certamente é um elemento, é um componente do processo. Agora, é preciso entender que o fato dele fazer isso numa sala de aula, alguma coisa mais tem aí. Sim. É isso que eu ia falar, professor, que assim, isso daí está associado com alguma outra questão, né? Sim. Ela é uma questão fisiológica, no caso do menino, a idade aí, puberdade e tudo mais, sem dúvida.
mas é associada a alguma outra questão aí comportamental, alguma outra questão, não sei o que acontece com o menino, né, ou como que é a vida dele, mas é preciso acompanhar para ver alguns outros fatores, né, porque isso não... E até para servir de exemplo para outros para não fazer, né, porque senão outros vão achar que é normal, né. Vamos tentar pensar aqui. Quem de vocês, a família, conversou sobre sexualidade quando você tinha... Quantos anos, Paula, tem esse menino? Agora ele está no 7º ano, está com 12, né, professor? 12. 12 Então, anos. Isso foi o foi esse ano ano? passado, ele tinha Foi ano- 11. Ele tinha 11. Então, eu Sim. pergunto a vocês, quem com 11 anos, alguém da família chamou para conversar sobre sexualidade? Eu não, na minha não. Eu imagino Eu que também ninguém. não. Meu pai falou com 15. É. E foi o pai, não foi nem a mãe. Então, mas a maioria das pessoas não é nem pai. Homens, não é nem pai nem mãe. Comigo ninguém falou nada. É isso mesmo. Foi tipo na raça, né, que foi. É isso, na raça. Boa, gostei da expressão, na raça. E na raça é uma droga, é uma porcaria, porque na raça você escuta o cara falando besteira aqui, o outro falando besteira lá, um contradiz o que o outro está dizendo, e você vai construindo uma ideia na cabeça, né? É isso mesmo. Você, como criança, vai sem saber. Agora, uma coisa, de fato, as famílias faziam, que era promover um certo endurecimento com a discussão de sexualidade. Tudo que se referia à sexualidade era escondido e proibido. Então, qualquer tipo de manifestação, a família já coibia. Esse menino, para fazer isso, é porque ele não teve essa experiência. Sim. Ou ele é um menino muito aleatório, muito escapado de qualquer coisa. Ou seja, pode ser... Então, são inúmeras coisas que podem acontecer. Uma delas, por exemplo, é ele não ter tido nenhum processo educativo, e não precisa ser sistemático. Educativo, tudo educa, né? Qualquer coisa educa. O elevador, você entrar no elevador, não fume, ele está te educando, né? Então, ele não ter passado por algum tipo de processo educativo que fizesse com que ele tivesse preocupação com as realizações dos seus desejos. Porque, veja só... Oi. Também, assim, tem a questão da periferia, ela está muito ligada ao funk, né? E ao funk, assim, né, que nem fala, não é que todo funk é ruim, mas a maioria do funk, ele produz uma sexualidade que, para uma criança, às vezes, de 8, 9, 10 anos já ter acesso àquilo, ela não sabe nem o que ela está cantando, mas ela começa a ter a noção do que aquilo significa. Ele falou que ele tem irmãos mais velhos, que não mora mais com os irmãos mais velhos. Mas quem garante que, de repente, talvez um irmão mais velho talvez ensinou ou mesmo abusou? A gente não sabe. Sim. A gente não sabe. Ele vai para Paula, cima das meninas, ele vai para cima dos meninos. Então, assim, agora não. Agora ele deu meio que esse ano ele está mais contido, né? Mais, como fala? Ele tá mais tranquilo. Mas o ano passado, assim, era bem... a gente tinha que ter sempre alguém para acompanhar ele para estar vendo o que estava acontecendo ali. tinha que ter sempre um balde d'água por perto? Sim. É bem isso. Então, muito provavelmente, vocês já viram crianças que são estimuladas, por exemplo, a criança pequenininha, o menino começa a mexer no pipi e o pipi fica durinho. A família acha uma graça naquilo, né? Ai, olha, chama a avó para ver, chama não sei quem para ver. A menina também se descobre. Só que quando a menina põe a mão na genitália, ela apanha. É verdade. Né? Ela é muito mais... Vê como isso está lá. Nós estamos falando aqui de uma criança de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, ela descobrindo o prazer. Então, pode ser
que, como entre meninos isso é mais aberto, se de certa forma é bom, né? A família acha que é bom, porque é sinal de que vai ser um moleque... Naturalidade, né, professor? Sim. Então, para esse menino aí, pode ser que aquilo seja absolutamente natural. Enfim, sempre foi assim na família dele. Ele passa a mão na prima, em todo mundo, na vizinha, enfim, sei lá. Ou pode ser também, a gente nunca pode deixar de lado alguma outra possível explicação. Ele pode ter algum desvio também, algum transtorno, alguma coisa que torne mais difícil essa compreensão, né? Sim. Isso a gente nunca pode esquecer também, né? A gente nunca pode deixar de lado outras possíveis explicações. Mas, muito provavelmente, se é uma família monoparental, então só tem a mãe, que tem que trabalhar 12, 14 horas por dia para conseguir dar uma condição mínima ali para os filhos. Então, é uma mãe que não tem condições de estar o dia com a criança, né? Então, já há um comprometimento aí. Não que isso, o fato da mãe ser essa mãe, já produza isso, mas vai depender da qualidade da relação que a mãe estabelece com as crianças no período em que eles estão juntos. Mas se a gente pega de uma família, de uma mãe que tem que fazer, ela tem que fazer tudo, ela tem que trabalhar, ela trabalha catando material reciclável, é só ela na casa de adulto que trabalha, enfim, são situações extremamente complexas, né, para a gente pensar. Tem um monte de possibilidades das razões. O importante é que a gente consiga identificar, que a escola consiga ajudar. Então, se for preciso chamar o conselho tutelar, que possa encaminhar para tratamentos psicológicos, que tipo de apoio o conselho tutelar possa dar para essa família, né? Dependendo do que é, são questões importantes, né? São questões importantes e necessárias, né? Da gente cumprir o nosso papel. Né? Ô, professor, só uma coisa assim, a princípio, geralmente se faz o quê? Chama-se os pais, né? Para ter conhecimento, né? É isso, né? Quando acontece um tipo de coisa assim, parecido. Pode acontecer também de o pai mesmo, os pais, né? O pai ou a mãe, eles mesmos também, assim, esconderem a questão do que acontece no próprio ambiente deles. Claro. Porque vai ser perguntado para eles, como que é, né, o ambiente de vocês, como que vocês aí tratam o menino, como que eles tratam vocês. É complicado porque a própria família pode falar, não, é todo mundo, tudo bem. E, na verdade, não, né, por Sim. muitas vezes aí não está nada bem, né? A família não vai, a escola não vai fazer esse interrogatório. A escola nem pode fazer esse interrogatório, né? De como é a sua vida lá, tal. Talvez o conselho tutelar possa acompanhar isso mais de perto, mas a escola não cabe. O que cabe à escola é narrar o acontecido e explicitar os problemas que isso tem gerado e a inadequação daqueles gestos, né? Então, nesse caminho, sim, a escola pode. Mas para aí, a escola não tem como avançar para saber como que se faz lá na escola. E aí, via conselho. E que a família possa ter essa noção, olha, é preciso resolver isso, porque se não resolver, a gente tem que acionar o conselho, porque o conselho pode ajudar. Porque a sociedade está vendo o conselho como polícia. E o conselho tutelar não é uma polícia. O conselho tutelar ele pode te ajudar a ter acesso a programas sociais, ele pode te ajudar a encaminhamento médico, psicológico. Então, o conselho tutelar tem que ser visto como um aliado nesse processo. Não é para criminalizar apenas, né, e julgar e tudo mais. É a questão social, é ajudar, né? Sim. Resolver, né, a questão. Você, na sua atividade profissional, Márcio, já teve alguma ocorrência que precisou intermediar uma relação com o conselho tutelar? Já teve, professor. A gente geralmente critica, né, alguns pontos aí do Conselho Tutelar, porque, para começar, eu acho que um modelo tá um pouco errado, assim.
por muitas vezes, se o senhor for conversar aí com o pessoal da minha área, por muitas vezes, quando você precisa do conselho tutelar, é difícil. É difícil, assim, o atendimento deles, né? Já teve casos que o conselho tutelar a gente vai precisar, para o senhor ter ideia, porque tem a questão da prontidão, né? Aquele negócio, né? Quando foi ver, a pessoa estava na praia, um exemplo, né? Aí você tem que recorrer, tem que... Mas, assim, casos, principalmente quando estava na ronda escolar, tinha bastante. Agora a gente só atende, assim, os casos mais, relativamente à escola, os casos mais, assim, mais problemáticos, né? Agora, com essa onda aí, a gente está atendendo mais, né? A gente tá todas as forças aí interessadas em atender isso, né? Mas problemas aí com crianças sempre teve, na ronda escolar sempre teve. Agora, com o conselho tutelar é complicado, mas eu posso até adiantar para o senhor, assim, que tem, lógico, profissionais interessados, bons, né? Como em todo ramo, né? Tem ótimos profissionais, como tem uns aí que é lamentável, né? Entendeu? Mas casos teve bastante já. Então, uma coisa que a gente precisa talvez conhecer um pouco melhor é estabelecer talvez conexões, entender melhor o funcionamento dessa instituição, para que a gente não recorra a ela apenas em caso de violência, porque não é essa a ideia do Conselho Tutelar. É isso também, mas tem outras coisas importantes, né, que o Conselho Tutelar pode estar ajudando. Para o senhor ter ideia, teve um caso bobo, que eu vou só citar aqui rápido. Bobo assim, né? É um caso simples, que a escola fecharia, ela não funcionaria na parte da noite, e aí os pais não vieram buscar a criança. Isso, o professor, foi lá para 2002, 2003, né? Não tinha nem muita questão de transporte para as crianças, como tem hoje, né? Que a realidade era outra. Quando o senhor estudou era uma, quando eu estudei era outra. Hoje tem transporte, né? Que é obrigatório o poder público dar transporte, né? Mas assim, aí a criança, ninguém foi buscar a criança. Aí nós fomos chamados lá. E já chegamos lá, já fomos informados. Não, a gente já chamou o conselho tutelar, mas sem chance, eles ainda não vieram. Aí a criança, até ali ficou a direção, que tinha que ter um responsável da escola, né? A direção teve que ficar, a gente teve que ficar por um tempão, a gente já estava pensando realmente, porque não se achava nem os pais, eles não estavam em casa ainda, contato com eles não tinha, não tinha contato, e aí o conselho tutelar, a gente foi conseguir atitudes deles, nossa, muito tempo depois, né? Mas tudo bem, isso daí até uma outra questão, a falha Tudo bem. deles, Aí né? você está falando de um aspecto que é o conselho, a urgência do conselho, né? Isso, Mas eu estou pensando em coisas que não são urgentes, em sim, questões que é acionar o conselho, não é para vir aqui buscar a criança e levar para casa, ver o que vai fazer, mas o que nós podemos fazer por essa criança, né? Que é um que não outro... é crime, não é apenas questão criança crime, é a questão social em ajudar para melhorar, né? Exato. Legal. Gente, acho que eu vou parar aqui. A gente, ia entrar aqui o estudo das síndromes psicomotoras, mas a gente já está com o horário bem estourado. Acho que foi uma discussão bem legal. Acho que foi uma discussão bem legal. Acho que veio aspectos aqui que vocês trouxeram de situações concretas que ajudam a entender os fenômenos ligados ao desenvolvimento, e foi bacana. Eu vi que o Caio chegou aí depois. Legal. Alguém quer fazer alguma pergunta, fazer algum comentário? Tudo tranquilo, professor. Beleza. Então, a gente continua essa discussão no nosso próximo encontro, que eu vou marcar a data e aviso vocês. Tá bom? Continuamos fazendo nesse sábado, meio-dia, que é o horário que a gente consegue ter todo mundo, né? A gente já
já pensou em outros dias e horário, mas, enfim, Esse deu certo, né, professor? esse é o que está dando mais certo, né? Deixa eu aqui, ó. Vieram Elô, Márcio e Andressa do Fukuyei, Jennifer, Sara e Caio do Diogo e do Breves, todo mundo. Cacau, Professor. quantas horas a gente pode colocar na... 2 horas. Beleza, obrigado. Professor, Paula. de que dia que você está lá em São Miguel mesmo? Eu estou lá de segunda a quinta à noite. É? Sim. Tá. Vou te procurar essa semana. Eu estou com dúvida no preenchimento do estágio. Eu estou meio perdida. Do estágio? Ó, É. vê com a Sara, e acho que a Sara e a Jennifer, que já me enviaram, elas estão por dentro de como é. Ah, é? Pode Sim. ser, professor. Porque o da educação física é diferente. Eu sou o professor do estágio da educação física. E o nosso estágio é diferente do de vocês. Ah, entendi. Aí, no caso, o nosso tem que ser de acordo com o que está passando lá na pedagogia mesmo, Isso, com exato. o meu professor. Tá, É. tá bom. É porque a gente estava nessas dúvidas, e aí, no final, eu acabei não indo atrás, e eu estou vendo Aham, o semestre rolar aí, e eu estou com medo de dar ruim. é. Mas eu estou sempre Pode- lá, só que eu estou sempre no complexo esportivo. De manhã eu Ah, estou às tá. quartas e quintas. Aham. E à noite eu estou de segunda a quinta. Ah, tá. É no outro prédio, né? Então, quem quiser falar comigo, pode me procurar nesses dias que eu estou lá, tranquilo, sem problemas. Tá certo. Obrigada, professora. Aí depois eu falo com você, Sara. Tá bom, Tá, pode chamar. Tá, obrigada, viu? Valeu, então, gente. Nada. Então, Tchau, tchau. bom final de feriado aí para vocês. Obrigado. Obrigado aí, Tchau, professor. valeu. Boa Alô, tarde, professor. obrigado para vocês. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.